no ar em mais um episódio aqui, mês de abril no LPcast, Bruno Paris. Perfeitamente, seguindo aí pro terceiro episódio do mês de abril. É isso aí, ó. E hoje a gente vai iniciar aqui agradecendo os nossos parceiros, a senhorita Delícia, né, que tá com a gente aí. Com certeza, e tem novidade importante, hein? Agora a senhorita Delícia está com horário de funcionamento todos os dias da semana, inclusive as segundas-feiras que eles não trabalhavam. De segunda a segunda. Exatamente. Então, o que isso significa? Que não tem mais desculpa aí para você deixar de comer o seu lanchinho. Qualquer dia é dia de pedir um lanche, uma porção e reunir a galera para estar comendo muito bem. Opa, qualquer dia. A senhorita Delícia, ela fica localizada na rua Guilherme Marconi, número 108, aqui no centro de Laranjal Paulista. Exatamente. O atendimento é realizado das 18 horas até a meia-noite. De segunda a segunda. De segunda a segunda, agora especialmente. E o delivery atende em Laranjal Paulista, no distrito de Maristela e também na nossa cidade vizinha aqui de Jumirim. E para pedir é só chamar lá pelo WhatsApp DDD 15 99853 3955. E tá passando na tela aí, ó, o Instagram, @SRTADelícia_, para acompanhar novidades e promoções. Então, nosso agradecimento à senhorita Delícia pela parceria aqui com o LPcast, Bruno. E de antemão, agradecer a Malu Papelaria Presentes. Exato, aproveitar a abertura aí para agradecer a Malu Papelaria Presentes por essas canecas personalizadas aqui do LPcast, esse trabalho que foi feito aí pela Malu Papelaria Presentes, que personalizou essas canecas aqui pra gente com muita qualidade, capricho e com a identidade que já virou a marca aqui do nosso podcast. Com certeza. E, ó, além das personalizações, a Malu, ela oferece serviços de xerox preto e colorido, impressões, plastificação e encardenação, atendendo estudantes, profissionais e empresas aí com praticidade no dia a dia. Exatamente. A loja fica localizada na rua Ordelli, número 16, aqui no centro de Laranjal Paulista. Você também pode entrar em contato lá pelo WhatsApp DDD 15 996 37 63 13 e acompanhar lá no Instagram @malupapelaria_presentes. Nosso muito obrigado, então, a Malu Papelaria e Presentes por estar com a gente aqui em mais um episódio aí do LPcast, Bruno Paris. Perfeito. E agora a gente vai apresentar a nossa convidada de hoje. Exato. Eu vou deixar as honras para você. Nossa convidada de hoje é professora, é psicóloga, é mãe do Caio e especificamente minha mãe também. Cibele Silva, bem-vinda aqui ao LPcast. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês hoje para falar de um assunto tão delicado, Exato. Mas ao mesmo tempo algo que é necessário. Uhum. É um assunto que está aí para que a gente tenha conhecimento mesmo a respeito. Uhum. E quem é Cibele Silva? Vamos conhecê-la, né? Conta pra gente. Então, a minha primeira formação, eu sou professora, alfabetizadora, estou há 23 anos na educação municipal de Conchas. Desses 23 anos, 8 anos dedicado à educação especial. Educação especial inclusiva. Fui professora no atendimento educacional especializado e hoje eu estou na coordenação. Já venho 4 anos atrás e agora sigo novamente como coordenadora. E a minha paixão também, outra paixão de psicóloga. Me formei agora, ano passado. Olha, parabéns. Obrigada. E já é também algo que eu já almejava há muito tempo. E que agora que eu consegui. Ah, que legal. Então eu vim construindo esse caminho, né, para chegar aqui onde eu estou hoje. Muito bem. Além de professora e psicóloga, você tem outras formações, outras especializações? Sim, todas voltadas na área da educação. Eu tenho uma outra graduação que é artes visuais. Tudo que eu fiz foi assim, os estudos para trabalhar com os alunos com dificuldades de aprendizagem. Entendi. Então eu tenho pós em psicopedagogia, neuropsicopedagogia, educação especial inclusiva, entre outras. Ah, que bacana. Não. E como que surgiu lá atrás o interesse em atuar como professora e depois como psicóloga? Como professora, assim, sempre, desde criança, né, as brincadeiras, de escolinha, eu sou professora. No entanto, que no ensino médio, na minha época, tinha o
colegial e o magistério, que hoje não existe mais magistério. Aham. O magistério, que era profissionalizante para você ser professor. Então, eu fiz o magistério, entrei na prefeitura com o magistério, depois eu fiz pedagogia. E, na verdade, eu vejo que caminha junto, né, a psicologia com a pedagogia. E esse interesse mesmo de querer ir a fundo, entender um pouco mais, poder contribuir no autoconhecimento das pessoas, né, na ajuda do outro. Legal. A gente tá no mês de abril. Qual que é a cor desse mês? É Abril Azul. Até em Conchas foi instituída uma lei. O vereador Raul foi uma iniciativa dele do ano passado, como Abril Azul. Então a gente nós vamos começar ações na escola para trabalhar essa conscientização, começando pelos alunos. Legal. A gente está gravando no início de abril, mas eu Isso. também não sabia. Interessante. Legal. Bom, o nosso tema de hoje é um tema delicado, mas que precisa ser dito, né, Cibele? Sim. De antemão, o porquê falar sobre depressão, né? Mais importante ainda na juventude, né? Esse tema tão importante. Porque a gente tem visto, de acordo com as pesquisas, os estudos, que tem aumentado muito o número de depressão na juventude. Não é algo só da juventude, né? É importante a gente enfatizar isso também. A gente vê também na infância crianças com depressão, na vida adulta, os jovens, adolescentes, a pessoa idosa também entra em depressão. Mas o jovem, ele está assim numa pressão maior. Há uma pressão na vida, no trabalho. As redes sociais impactam isso também. Sim. E sempre a cobrança, né, sobre ele. Então aumentou muito os casos. E o que de fato é a depressão? A depressão, ela é um transtorno mental e ele afeta principalmente os pensamentos, o comportamento da pessoa, o humor da pessoa, e ela prejudica a vida, o dia a dia da pessoa. Então esse é um dos transtornos que a pessoa ela acaba assim, muitas vezes deixando de ter sentido na vida. Sim. Bom, e qual que é a diferença também entre tristeza, o sentimento da tristeza e a depressão? Então, a tristeza, na verdade, ela faz parte da vida. Né? A gente perde uma coisa, quebra o celular, alguma coisa que a gente perde, a gente fica triste. Mas ela é passageira. Assim como a alegria, ela é um sentimento humano mesmo. Isso, né? já faz parte, né, de nós. Já a depressão é algo maior. Né? Ela é ampla, ela persiste por mais tempo e causa esse prejuízo na vida da pessoa. Então, se a pessoa está triste, você vai ver que ela vai passar, né? É passageiro. A depressão, ela vai persistir por semanas. É algo bem amplo. Ela tem principais sintomas, alguma coisa para fechar que é depressão mesmo? Sim, tem alguns sintomas. Então, fala de depressão maior, tem o DSM-5, né? Que é o manual. Ele fala principalmente dessa alteração no humor, no comportamento, ele deixar de fazer coisas que ele gostava, até que se chama anedonia, coisas que ele gostava muito de se fazer antes, ele perde o interesse. Então esse tem que ser os dois principais, na verdade, que é essa perda de interesse aí, a mudança no humor, mas aí tem também a mudança de comportamento, tem a irritabilidade, o prejuízo mesmo que causa na vida, tem mudanças na alimentação, ou a pessoa come demais, ou come de menos, o sono, afeta o sono, ele pode ter insônia, ou também quando começa a dormir demais, é um alerta, né, também, que faz parte ali dos sintomas. Tem alguma diferença num estado, fase depressiva e a doença, a depressão mesmo, quem tem, ela
Seria crônica? O que seria? Tem sim a crônica. No jovem, o que diferencia no jovem é que ele pode aparecer como irritabilidade, mudança no comportamento, dificuldade de interação com o outro acaba sendo prejudicado. E quando ela se torna crônica, se você não tomar uma medicação, vai ser difícil. Você tem que ter o acompanhamento com o psiquiatra, Sim. a psicoterapia. E tem como diferenciar esses sinais? Como que eles aparecem tanto para os jovens enquanto para os adultos? Há uma diferença? Então, nos jovens, é essa questão da irritabilidade, da mudança de comportamento. No adulto, ele começa a não ver assim sentido, muitas vezes, para sair de casa. Causa problemas no trabalho, Sim. né? Falta de interesse também, de coisas que ele gostava de fazer. Então, tem essa diferença. E vamos falar, então, pode frisar a próxima pergunta. Essa questão dos jovens, né? Por que tem aumentado? Tem algum estudo, alguma pesquisa, algum consenso entre os psicólogos, os estudantes da área da mente, né? Por que tem tantos casos atualmente de depressão entre os jovens? Então, de acordo com as pesquisas, né, que a gente tem, vem desde a pandemia, né, que deixou consequências, né? Sequelas, vamos dizer assim. E essa questão de tudo acaba sendo tudo no automático. É muita pressão, é a vida corrida, ele acaba não tendo momento de lazer, não parando para conversar, ter um acolhimento, ter um diálogo com as pessoas, um verdadeiro diálogo. Às vezes acaba que ficando só lá no celular e não tem, né, aqui pessoalmente com a pessoa. E isso acaba perdendo sentido. Sim. E o jovem, ele acaba entrando assim, né, tendo ansiedade. A gente vê muito assim em escolas, né, com adolescentes, com crises de ansiedade, que se não for tratada, ela vai chegar na depressão. Então é importante que a gente esteja atento a esses sinais, né, de ver como que a pessoa está caminhando, o que está acontecendo com ela. E o jovem, é uma fase que ele passou lá, quem está na adolescência, já é uma fase natural que ele está construindo a identidade. Sim. E ali a vida adulta, a gente vê ali dos 15 a 29 anos, de acordo com o ECA, é a juventude. Né? Então, se ele está construindo a identidade dele, ainda não tem estabelecido, né, o que ele deseja seguir na vida. Então fica os hormônios ali, fica muita pressão, né, para ele, muita cobrança. Exato. E de que forma que as redes sociais e a internet, no modo geral, podem influenciar? Então, as redes sociais têm a parte positiva, né, que a gente leva conhecimento. Porém, a parte negativa é que as redes sociais vai mostrar um lado que não é real. Sim. Ele vai ficar lá, os jovens, a gente vê que eles focam muito, aquele postou tal coisa, mostra só o que é lindo, o lado bonito da vida. Só que a pessoa não vive aquilo, né? Ficção, ela não vai, né? Isso, ela não vai mostrar a real. Aí o jovem começa a ver e pensar, nossa, a vida do outro é melhor que a minha. O outro tem mais, né? Tem mais coisas que eu, e ele acaba se sentindo inútil, acaba afetando a autoestima. Então, assim, tem que dosar, né, essa questão de redes sociais. Sim. Porque ali é o que a gente fala, né? É o mais bonito que você vai mostrar. Exato. A pressão escolar, ela tem peso nisso e também familiar. Eu não vou citar nomes, mas uma pessoa aqui da cidade que atende jovens, escuta jovens, ela me disse que muitos jovens ali vão relatar que também são pressionados dentro de casa, e isso acaba afetando um pouco a vida deles ali no dia a dia, daí acabam ficando trancados em quartos, todas essas como eu posso dizer, esses acontecimentos na vida ali, né? A pressão escolar e familiar, então, ela tem um peso nisso? E como que é na escola também? Tem, sim,
peso enorme. Uhum. Na família, porque, vamos falar eu como mãe, nós, Sim. né, pais, Uhum. a gente quer ditar o que o filho vai seguir. Uhum. Então, a gente coloca uma expectativa grande demais. Então, os pais têm que estar cientes, dosar isso, estar ali junto, acompanhando o que o filho, né, o que ele pretende seguir. Vamos pensar nessa fase de estudo, né, Uhum. de escolhas de profissão. O futuro, né? O futuro dele mesmo. Por isso que os pais acabam, às vezes, mas é sem, Uhum. né, sem Intenção. Sem intenção, é. Sem intenção ruim, né? Isso. É tudo para proteger mesmo o filho. Uhum. Mas aí o filho, ele se sente pressionado. Porque ele tem a expectativa do pai, e se eu não corresponder, né, com essa expectativa. Uhum. Sim. E aí chega na escola, tem a expectativa do professor. É. De todo, né, É. o corpo docente ali, a equipe escolar, Uhum. que ele tem que tirar nota. E a Sim. gente hoje, assim, eu vejo, eu como mãe, que, né, e como professora também, não é a nota, não tem que ser 10. Porque ali você tirou 10 ali, às vezes até colou É. na prova, mas você tem que entender, né? Lógico, não tirar uma nota baixa, Uhum. mas para que não ficar causando a pressão mesmo, Uhum. porque daí tudo isso vai contribuir, ele vai se sentir frustrado se não realizar, né? Não atingir o que os professores esperam, o que os pais esperam. Essa pessoa, inclusive, falou que tem jovens que relatam que os pais pensam que é até frescura a depressão. Então, É isso, complicado. olha, esse não pode jamais dizer, é até um erro quando você fala para a pessoa que está ali, né, com sintomas de depressão, que é frescura, porque não é. E ele tem que ser acolhido, na verdade. Então, os pais têm que ouvir, têm que saber o que está acontecendo, ter um diálogo aberto, né, para entender Sim. as emoções, o que ele sente. A gente vê que, principalmente posterior à pandemia, né, essa parte de invalidação dos sentimentos, os jovens, principalmente, têm procurado muito a internet para meio que se tratarem ou terem esse acompanhamento psicológico que às vezes não tem, né? Usa às vezes um chat Eu GPT, ia falar isso, alguma dessas inteligências, né? Você, como uma psicóloga e tudo mais, qual que foi esse reflexo que a pandemia deixou na saúde mental dos jovens, principalmente nessa questão da internet? Então, o que você mencionou sobre o chat GPT, ele veio aí para ajudar em muita coisa, gente. Porém, tem que tomar cuidado também com o uso, porque tem pessoas, ao invés de procurar um psicólogo, está indo pedir conselhos para o chat GPT. E lógico que pode levar a caminhos que não... Não reflete a realidade. Isso. E um caminho perigoso, muitas vezes, o final. Né? Pode ser um final perigoso. Então, ficou marcado, a pandemia marcou porque foi uma pressão. Então, Sim. os jovens, eles se fecharam, né? Todos nós, na verdade, precisamos ficar fechados, só que eles também se fecharam interiormente, né? E acabaram ficando mesmo, ficando mais na internet. Hoje a gente sai, todo mundo tá de celular, às vezes acaba aqui do lado ali, acaba mandando mensagem, conversando pelo celular, né, por mensagem, e não conversa assim. Mas é assim, nós temos que dosar tudo, na verdade, né? Fazer um bom uso e estar atento. Os pais, a escola, os amigos têm que estar atentos ao comportamento do outro, né? Do próximo, tem que ver, acolher. E quais sinais indicam que um jovem ele pode estar com depressão? A gente já disse alguns aqui, né? Mas só retomando. Então, aliás, a gente tá falando desse assunto porque ele tem que ser dito, né? Sim. Exatamente, ele tem que ser dito para que acabe, quebre tabus, né? Porque as pessoas têm medo de falar nesse assunto. Sim. Acha que falando que vai incentivar, e não. O silêncio, ele pode causar danos muito grave, né? Então a gente Exato. tem que falar para que seja... A gente tá gerando informação aqui para as pessoas. E mostrar que não é normal, né? O que o jovem sente. Os jovens, muitos jovens estão sofrendo sozinhos. Por falta de apoio, por medo de falar para o outro o que ele sente, medo do outro não entender. Porque, assim, eu já tive um caso, assim, que eu atendi, que
é um jovem e ele falava assim, mas eu falo, eles falam que é frescura, que não tem nada, que é preguiça. Então, a gente fala assim que ele não tá sozinho, ele tem que buscar ajuda. E que quando ele ia falar de buscar ajuda, que ele não queria ir sozinho para terapia. Por vergonha. Porque tem a questão também que as pessoas acham que procurar psicólogo falam até a palavra louco. Infelizmente, né, ainda tem pessoas que pensam assim. Mas a gente tem que quebrar tabus passando informação, falando mesmo sobre o assunto. Sim, exato. Até mesmo a gente vê, muita gente fala às vezes até que é falta de Deus, né? Isso, E ultimamente a gente tem visto muito, infelizmente, sacerdotes, né, atentando contra a vida, né? Muito precisa ser falado, né, esse assunto, né? Precisa, e tanto que é igual eu mencionei, né? Que não é só na juventude. Crianças, hoje mesmo eu vi em outro, né, outro estado, crianças de 9 anos tirando a vida. Então, desde a infância, na escola, a gente tem esses trabalhos de trabalhar o emocional. Para que a criança já aprenda a identificar as suas emoções, nomear as emoções, o que ela está sentindo, para ela poder contar para o outro, né? Falar para os pais, falar na escola e aprender a lidar, né, com isso. No dia 29 de março, o Clécio, dublador, foi hospitalizado. Né? Ele ficou sabendo de um dublador, ele publicou nas redes sociais uma despedida. É engraçado que ele publicou a foto dele, né? A data de nascimento, e já colocou a data de, né, um possível falecimento. Graças a Deus ele foi socorrido, hospitalizado, agora estão acompanhando, né? Mas é uma situação que ninguém imaginava. O cara a vida inteira fez as pessoas rirem por meio de dublagens icônicas, filmes. E depois muita gente lendo nos comentários, ligando para ele, mandando mensagem. E conseguiram hospitalizar. Mas é muito delicado, né? Então, o que você falou aí tem a ver, né, de sintomas. Muitas vezes aqui estamos falando até, né, do que a gente está percebendo. Mas tem aquelas pessoas que conseguem se esconder através de um sorriso, ela não demonstra para outra pessoa, mas por dentro está... Né, tá quebrada, igual esse caso aí, né? Que você nem imagina, a pessoa extrovertida e faz... como se participa de várias atividades, de repente, ela tá tentando esconder. Aí é mais difícil a gente perceber. A gente falou, você falou dos sacerdotes, né? A gente como católico também, mas assim, a gente não tá falando só de sacerdotes, a gente tá falando de um modo geral das pessoas. Mas às vezes sacerdotes que são sobrecarregados, não tem apoio nem de próprio superior, então é bem complicado isso. Agora, Cibele, o que fazer ao perceber que um jovem, o nosso tema de hoje, não está bem? A gente se depara, o jovem não está bem, o que fazer? Então, independente se é pai, amigo, independente de quem for, a primeira coisa é o acolhimento. É você sentar com a pessoa, ouvir, deixar a pessoa não ficar também questionando, porque você não pode julgar. Então, você vai ouvir o que ela tem para dizer, o sentido de vida, porque muitas vezes tem gente que perde o sentido de vida. Ter uma escuta atenta e ver com ela, né? Porque tem que procurar uma ajuda especializada também. Mas o principal é o acolhimento, a escuta sem julgamento. Sem julgamento, não deve dizer jamais. Exato. E como que os pais, né, que estão assistindo, professores, né, demais profissionais e amigos também, né, podem estar identificando esses sinais sutis, às vezes, que aparecem no dia a dia? Pensando assim em escola... É muito caso que eu vejo assim, e depois a gente vai... Depois tem, assim, fica sabendo que foi procurar ajuda médica e laudou que a pessoa está, né, com sintomas de depressão. A criança, lá, o adolescente, o jovem, na escola, começa a se esconder muito atrás do agasalho de moletom. Nossa. Começa a usar a touca. Nós temos casos assim. Caramba. Porque a pessoa quer se fechar, né? Então ela tem que ir para a escola, mas ela não quer o contato com o outro. Então, o isolamento é um sintoma, né? Aí ele vai se isolando e ele se fecha dessa forma, ele usa o moletom, aquele calor, na sala de aula, ou mesmo em casa, também, né? Para os pais estarem percebendo.
ele está se escondendo através do moletom e muitas vezes escondendo quando ele já chega a um ponto de auto, Sim. né, se agredir, faz cortes, aí então é para esconder. Então a gente tem que ficar atento com esses sinais. E o principal aí, esse isolamento, o silêncio, não querer ficar mais perto dos outros, cai o rendimento escolar na escola, né? E os pais vão estar percebendo isso. E como que eu posso abordar um jovem sem julgamento? É a escuta ativa e a empatia. Né? A gente tem que... Não é só se pôr no lugar, é se pôr no lugar, mas acolher a pessoa, levar a pessoa, né? Entender o que ela está sentindo, pedir para que ela nomeie, né? Realmente as emoções, o que ela sente, o que ela desejaria, o que ela está precisando, deixar que ela fale. Né? Você pode perguntar o que você está precisando, mas não você ficar cutucando, né? Assim, deixar que ela, primeiro ela se abra, né? Fale com você. E que momento que eu posso buscar uma ajuda profissional? Então, aí, quando começa a prejudicar a vida, que ela está isolada, caiu o rendimento escolar, o rendimento no trabalho, mesmo nos relacionamentos, né? A pessoa não consegue nem se relacionar com o outro, não só amorosamente, mas assim, né? Como amizade, tudo, na família. Aí tem que procurar ajuda, tem que procurar o psicólogo, tem que ir em busca. E como que funciona esse tratamento, né, da depressão? A depressão, na verdade, ela é multifatorial, né? Então não tem uma causa só, ela vai envolver o psicológico, o biológico, o social. E depende de uma equipe, porque a terapia, que é importante, tem gente que procura o primeiro caminho, igual na clínica escola, do estágio que eu fiz na faculdade. A porta de entrada para eles foi lá com a gente, né, que estava fazendo estágio, o psicólogo, então procura o psicólogo. Aí o psicólogo vai conversar e orientar, porque é importante também passar com o psiquiatra. E em muitos casos precisa de medicação. E a medicação, o psicólogo não, né, ele não pode prescrever uma medicação. É só o médico, o psiquiatra, e aí tem o acompanhamento, né, o apoio, a família, entra o pessoal da escola, os amigos, então tem que ter todo esse apoio junto. Sim, sim. A terapia, né, como que funciona? Ela é sempre necessária em todos os casos? Olha, a terapia, mesmo para quem não tem a depressão, ela é importante. Porque a terapia é uma forma da gente se conhecer. Né? Então, em todos os casos, eu falo, é importante conversar com o psicólogo. Ele não vai dar a solução, não vai dar a resposta pronta. Ele vai te ajudar a chegar a ver o que é bom para você, o que não é. A fazer a pessoa mudar o comportamento, mudar a forma de pensar. Então ele vai estar ali ajudando. Então é importante. Então imagina, né, com um transtorno desse da depressão, então há que se fazer terapia. Em casos assim de necessário a medicação, além da medicação, é importante frisar também que a automedicação não deve ser aconselhada, né? Porque tem gente que às vezes acaba, voltando na questão da internet, né? Falando, né? Com o ChatGPT e tudo mais. Ou caçando remedinho. Ou caçando remédio na internet, às vezes compra. A gente sabe que tem farmácias que caixinha vende. Que tá guardada há anos lá, pega um remédio qualquer. Um remédio de amigo. Né? Tem gente que pega de amigo, de parente e se automedica, né? Exato, eu sei de gente de uma pessoa que pegava o remédio da mãe para dormir, porque ele já estava no estado que ele não dorme. Insônia. Então ele começou a pegar da mãe, e não. Aí eu fui orientando, né, falando para procurar. Lá nessa cidade que ele mora tem o CAPS. Então já seria caso de procurar o CAPS. Já muda, né? Isso. E ainda existe muito preconceito em relação ao tratamento da depressão? E existe, porque as pessoas têm medo de se expor, né? De achar que fracassou. E por isso que é importante, né? E até esse momento aqui em que estamos, para informar e mostrar que a pessoa não está sozinha e que ela precisa desse tratamento. E que com o tratamento ela pode levar uma vida normal. Mas ela precisa desse apoio. E essa rede de apoio que além do psicólogo, do psiquiatra, a família, né, a escola.
é possível prevenir a depressão? Se sim, como? Então, totalmente não tem difícil, como, né? Uhum. Mas tem hábitos que a gente pode mudar, hábitos de vida, né? Desde começando por uma alimentação equilibrada, conversando assim com as pessoas, se abrindo, tentando não ficar mais sozinho, né, isolado, conversar mesmo, sair um pouco das redes sociais para conversar, ter uma conversa, ter momentos de lazer, Uhum. ter momentos também de pausas, de descanso, porque a gente vive, né, o jovem, ele vive ali a todo tempo correndo, as informações são tão rápidas, Sim. Desinformações também? desinformações. Demais. Então, para prevenir, é isso aí, ter uma vida saudável, ter o lazer. Uhum. E se vê que tá. Porque quando a pessoa está sentindo, por exemplo, a ansiedade, Uhum. que também é normal. Exato. Eu ia Então, comentar. só que depois que ela ultrapassa o limite, tudo que é demais não é normal. Sim. Então aí a pessoa tem que buscar ajuda, ela não pode ter vergonha, ela tem que falar, eu tô precisando, né, não tô bem, eu preciso de um apoio. Uhum. Uhum. Aí come demais ou come menos, aí Exatamente. pornografia. Aí Isso. eu não sei para todo mundo, mas quem for necessário buscar a fé, uma religião também, Sim. é um fator muito importante, né? Tem pessoas que são ateias, que não acreditam, mas quem ali no passado de repente deixou de caminhar na igreja, tentar buscar uma força para voltar também, né? Exato. Isso, É então. complicado, mas. Mas assim, nós falar como psicóloga. Uhum. A gente não pode falar na religião, né? Numa igreja, mas a gente fala de religiosidade. Por Aham. exemplo, se a pessoa chega ali e fala, eu ia em tal igreja. Uhum. Aí a gente vai falar, mas por que não voltou mais, né? Uhum. Então isso a gente pode estar Entendi. conversando com a pessoa, porque realmente a gente é um todo, né? Uhum. O ser humano tem toda essa parte psicossocial, ele é espiritual. Uhum. Então, ele tem que buscar aquilo que vai estar ajudando. Uhum. E quais hábitos ajudam, né, na saúde mental dos jovens? Hoje, os hábitos que podem ajudar ali no dia a dia. Começando aí pela mudança de vida. É por isso que a gente fala tanto em ter o diálogo, alguém que converse com ele, Uhum. né, que escute, para que ele comece a mudar, ter uma mudança de pensamento e, sabe, encontre sentido na vida, busque apoio no amigo para fazer atividade física, para ter um lazer. São esses hábitos, assim, de busca de qualidade de vida mesmo. Uhum. Sempre a gente tem que lembrar que é muito importante o acompanhamento profissional, né? Porque às vezes a gente vai, né, nessa busca de hábitos para sanar essa depressão, essa ansiedade, pode até mesmo acabar indo para caminhos que sejam hábitos ruins, né? Sim. Entorpecentes e As drogas, entre exatamente, outras coisas, né? Exato. E nós temos também a questão do uso de álcool, outras substâncias, que a pessoa acaba indo para isso, né? Achando que às vezes é um caminho mais fácil, tá ali na frente, às vezes nem precisa ir tão longe, né? Para buscar. E acaba que tendo uma satisfação imediata ali, né? Prazerosa, mas depois pode acarretar em prejuízos na vida, né? E, bom, a gente já disse aqui também que as redes sociais, elas têm que serem limitadas, né? Exato. Muita desinformação, buscar esses hábitos diferentes, né? Isso. Mas daí, dentro da escola e dentro da família, como que a família, os pais, os professores, eles podem auxiliar ali nesse tratamento também? Pode sim. E até assim, as redes sociais, na verdade, a gente tem que limitar um tempo, né? A gente tem que começar a se desprender. Todo mundo, né? Na verdade. Exatamente, isso que eu falo. A gente tá aqui, mas o celular tá do lado. Só que ele tem, né, a parte boa, porque hoje, para você marcar uma consulta, para tudo que você vai fazer hoje, você usa o celular. Exatamente. Mas a gente tem que aprender a dosar. Até na escola, agora também, né? Porque tem a lei, né, do proibição de uso de celular, então é tudo dosado. Então os professores, né, os pais podem ajudar nessa forma, né, mostrando ali o uso consciente, né, das redes sociais.
A gente tem que aproveitar para se utilizar dessas coisas boas, né? Como sendo boas, né? Hoje tem também atendimentos, né? Telemedicina. Exato. E também atendimentos psicológicos podem ser feitos Também pela podem ser pela feitos. internet? Sim. Foi um meio que começou, né, na pandemia, que Aham. começou assim e tem ajudado muitas pessoas. Às vezes tem pessoas que não... Até o tempo, né, para ir lá na psicoterapia, então faz tudo online. E tem também, pensando na psicoterapia, que tem pessoas que encontram barreiras, porque falam, é muito tempo. Eu vou lá, mas eu não tenho a resposta. Como eu falei, o psicólogo não dá a resposta. Aham. Ele é que vai estar falando, né? A pessoa vai estar falando ali, e o psicólogo vai estar conduzindo, né? Fazendo intervenções. Mas tem também uma outra forma de terapia, que é a terapia breve. Que ele é para assuntos focados. Vamos dizer assim, que você vai fazer um vestibular e você está muito nervoso, ou então você tem que tomar uma decisão, não sei se eu vou estudar, fazer isso ou aquilo. Aí você vai para terapia breve, que são 4 atendimentos, para você ter uma pessoa de confiança que você pode se abrir, né? O psicólogo. Você vai Sim. conversar com o psicólogo e ali você vai tomar decisões, depois caminhar sozinho. Aham. Então tem essa alternativa também, né? Verificando, né, nesse âmbito da escola, principalmente, né, hoje em dia a gente tem toda essa questão de portadores de necessidades especiais, né? Hoje em dia não se institucionaliza somente, né? Tem que ter a complementação na escola num comum, né? E qual que é a importância dessa parte escolar? Porque os portadores das necessidades especiais, seja deficiência auditiva, deficiência visual, os graus de deficiência mental, né, tem também essa predisposição, como todos, a terem a depressão, né? Então, é por isso que a gente começa, né, desde cedo a ter esse... Porque a educação especial, ela envolve, né, as pessoas com deficiência, com transtorno do espectro autista, a pessoa com altas habilidades, superdotação, e faz um trabalho, assim, de acolher a diferença e trabalhar na necessidade da pessoa, para que também ela vai se sentir diferente. E assim, ninguém é igual ao outro, né? Sim. Cada um tem a sua diferença. É igual eu falo, a gente... nem as digitais, né? São iguais. Então a gente tem que estar acolhendo essas diferenças para que não gere sintomas, não gere sobrecarga para a pessoa, para que ela chegue ao limite. A gente está vendo muitos adolescentes com crise de ansiedade, né? Não está numa depressão, mas tem crise de ansiedade, pânico. Sim. Então tem muitos adolescentes, né? Adolescentes, jovens. E que mensagem que você deixaria para os jovens que estão passando por esse período, por essa fase na vida? Eu elaborei uma mensagem aqui pensando, né, exatamente nesse momento, e o que eu gostaria de deixar para você, jovem, que está passando por isso hoje. Se você está passando por um momento difícil, saiba de uma coisa: você não precisa ficar sozinho. Às vezes a dor é silenciosa, confusa e parece que ninguém entende, mas ela é real e ela merece cuidado. Você não precisa dar conta de tudo sozinho. Pedir ajuda não é fraqueza, é coragem. Conversar com alguém de confiança, buscar um profissional ou até dar o primeiro passo dizendo eu não estou bem, já é um começo muito importante. A sua vida tem valor. Mesmo nos dias em que tudo parece pesado demais, esse momento não define quem você é e nem o seu futuro. Se cuide, respeite seu tempo e lembre-se: sentir não é um problema. Guardar tudo sozinho é que pode machucar ainda mais. E se estiver muito difícil, procure ajuda. Você pode contar com profissionais e também com serviços. Temos a UBS, temos Centro de Valorização de Vida. Procure ajuda especializada. Você importa.
Sua história importa e existe caminho, mesmo quando você ainda não consegue enxergar. Muito bom, Perfeito. belas palavras, viu? Parabéns, aliás. O Bruno sempre fala de você, né? Se formou agora há pouco tempo, né? Isso. Então, uma excelente profissional, parabéns. Obrigada. E para esses jovens, né, que querem buscar ajuda, onde buscar? Então, a porta de entrada, na verdade, seria o posto de saúde, o hospital, Uhum. onde tem CAPS, né? Porque tem cidade, na nossa cidade não tem o CAPS, Conchas, Conchas, né? que é Conchas. isso. Mas aqui em Laranjal tem. Temos. Então, tem o CAPS. Procurar mesmo diretamente o psicólogo, né? Um psicólogo que ele às vezes já conhece, né? Uhum. E pedir para a família, porque tem que ter todo esse apoio. Uhum. E tem esse centro também que ele atua 24 horas, Uhum. que é o Centro de Valorização da Vida. E que a pessoa sim. entra, né, em contato pelo telefone 188, Legal. que funciona 24 horas. Que legal. Que daí a pessoa conta como está Esse e ele vai direcionando a pessoa. E são profissionais que estão... São profissionais. Esse Olha. telefone tá o tempo todo aqui no canto, aqui, ó, bem aqui, ó, bem aqui, Aí. tá no cantinho aí, tá bom? Para que você busque ajuda e desde já agradecer novamente a presença da Cibele aqui, né, Exato. Bruno? Muito obrigado. Eu A que mãe, agradeço. Mamãe. Meu filho. Meu filhinho. E o meu filho Caio ficou lá em casa. Ah, abraço Caio. pro Beijo, Caio. Considerações finais? Considerações finais. Quais são suas considerações finais sobre tudo que foi falado na depressão na adolescência, juventude, passando pelas questões da escola, todas socioemocionais e tudo mais? Não deixe para amanhã. O que você sente hoje, você tem que correr atrás, buscar apoio e não deixar para amanhã, porque amanhã pode ser mais complicado. Uhum. Então, o que eu deixo hoje para finalizar é isso. Corra atrás dos sonhos, porque é possível para todos. Perfeito. Muito bom. Obrigado, Eu Cibele. que agradeço a obrigado. vocês Já pelo fica o convite, né, novamente de voltar Isso. aqui. Hoje foi Opa. um assunto um pouco mais Uhum. sério, né, do Isso. que normal. É. Exato. Importante, que tem que ser Sim. dito, mas já fica o convite pra gente dar muita risada na próxima aqui. Ótimo. E De muitos assuntos, né? É, igual no Natal lá no circo. Igual no Natal no circo. isso. Show de bola. Vamos Bom, agradecer então- nossos parceiros aqui, né? A Exato. senhorita Delícia. Antes da gente encerrar, fica novamente o nosso agradecimento aqui à senhorita Delícia por estarem juntos aí com o LPcast. E reforçando, Bruno Parisi, Hum. agora funcionando todos os dias, Rapaz. então ainda fica ainda mais fácil, né? Aham. Pedir ou passar por lá, Rua Guilherme Com Marconi, certeza. 108, Centro de Laranjal Paulista, das 18 horas à meia-noite. Perfeito. Também tem o delivery, entrega diretamente lá na sua casa, entregando aqui em Laranjal Paulista, distrito de Maristela, e também em Jumirim, pelo WhatsApp DDD 15 998 53 39 55, e também siga lá no Instagram, @SRTA Delícia _ para conferir todas as novidades e todas as fotos. Tem muita foto, vídeo dos lanches, é coisa É mais isso aí, linda. tá passando na tela aí, ó. Stephanie, nosso abraço aqui pra você, viu? Valeu, Pra todos os funcionários. Muito obrigado. E Sibeli, muito obrigado, viu, pela Eu participação. agradeço, muito obrigada. Valeu!